Olá, corretora, seja bem-vindo ao episódio 17 do 0 ao 100K com a REURB. Nesse programa eu ensino o caminho para você, corretor, para você, corretora de imóveis, a fazer R$100 mil em até 6 meses com a REURB. Eu sou a Edna Oliveira, corretora de imóveis, especialista em REURB. E no episódio de hoje eu vou dizer 7 informações que você deve saber antes de começar a fazer a REURB. Mas primeiro, vamos falar por que a REURB foi criada. Ela veio, gente, para solucionar problemas de ocupação irregular, para promover a inclusão social e garantir o direito à moradia digna. Além disso, ela busca integrar essas áreas ao tecido urbano, promovendo o desenvolvimento sustentável, né? E qual a importância da REURB? Bom, ela traz benefícios sociais, econômicos, ambientais, tudo isso influencia nesse projeto de REURB. Bom, agora eu vou falar para vocês 7 informações que eu considero importante e eu quero que vocês fiquem até o final, gente, porque a 7ª é a mais importante de todas, então fica aí, hein? Bora lá! O que vocês precisam ver? Vamos lá, em que área este imóvel está? Vamos lá, essa área ela é de risco? É uma área de APP? É manancial? É da marinha? Ou ela é uma área normal? Então isso são coisas que vocês precisam saber. Mas eu vou dar um exemplo aqui de um aluno meu que ele tá lá em Blumenau, tá, gente? Lá a prefeitura dele tem outra área dentro da própria prefeitura que é a Defesa Civil, que cuida dos casos de análise ambientais, né? É ela quem faz lá na cidade dele. Então, cada cidade ela vai ter uma especificação diferente. Aqui em São Paulo, quem cuida disso, então a gente tem alguns setores a mais que vai cuidar. A gente tem a Secretaria Municipal do Verde do Meio Ambiente, que é a SVMA. A gente tem a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que é a CETESP. E a gente tem a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, que é a SFA. Então, vamos voltar lá para Blumenau. Lá, gente, é um vale, né? Então, o risco daquela cidade são os deslizamentos nas encostas. Então, por isso que eu falei para vocês que cada região ela vai ter um tipo diferente de análise, né? Das demais. Cada uma tem a sua situação em particular. Então, por que eu estou falando isso? Porque nas áreas de APP, as áreas mananciais, áreas de riscos, elas podem ter que ser feita algum tipo de análise. Então, vocês precisam ver na cidade de vocês como que é feito essas análises. Quem que vai fazer? Eles têm um departamento lá dentro da prefeitura, do município, para poder fazer esse tipo de coisa. Não é igual aqui em São Paulo, que já tem os seus próprios lugares para poder fazer, entendeu? Aqui em São Paulo a gente vai lá, dá uma olhada na lei e a gente pega aí um geólogo e ele vê essa situação pra gente. Agora lá no caso de Blumenau já é diferente, lá é a Defesa Civil, é uma questão em particular de diferente, é uma situação diferente. Mas isso vocês precisam saber, tá? Então são coisas que vocês precisam pesquisar antes de concluir aí o projeto de vocês de trabalho. Sempre, vocês sabem que a minha imobiliária, ela fica numa avenida muito movimentada, então é circulação de carro aqui o dia inteiro, a noite inteira, moto o dia inteiro e a noite inteira, tem muitos pontos comerciais e eu, de vez em quando, eu dou essa maravilhosa música para vocês, que são os carros passando e os motoqueiros acelerando, tá bom, gente? Então não se preocupa porque é normal. Vamos lá, gente. Vocês também precisam saber
Vocês sabem que fizeram um meme meu só com os barulhinhos de moto, né, gente? Passando, porque cada gravação que eu faço de live, sempre tem uma moto fazendo barulho. Inclusive, eu esqueci de ligar o meu microfone. Vocês estão vendo bem aí? Natami, boa noite. Will, boa noite. Desculpa, não cumprimentei ninguém. Agora vocês dizem pra mim se o microfone tá bem, se vocês estão escutando bem, né? Por causa dos barulhos aqui da avenida. Tá bem movimentado hoje, pelo visto. Vamos lá, gente. O que mais vocês precisam saber? Vocês têm que saber se a área ela é irregular ou se essa área é clandestina. Gente, eu vou falar pra vocês o que é essa diferença de áreas, tá? Para vocês, na hora que forem ver a documentação desse imóvel, vocês saberem diferenciar, certo? Então, vamos lá. Uma área irregular é uma área que ela foi ocupada, loteada de maneira informal, né? Sem seguir todas as normas urbanísticas, né? Que pode ter aí algum nível de infraestrutura, serviços públicos ou não. Então, vai depender muito da situação daquele núcleo. Às vezes você chega lá, ela tem uma infraestrutura já. Às vezes não tem, tá bom? Ou algum tipo de serviço público. Já na área clandestina, ela é uma área loteada ou ocupada sem qualquer autorização ou registro. Bom, geralmente também sem infraestrutura básica e sem serviços públicos. Pode acontecer de ter? Sim. Tem lugares que tem, outros não tem, tá? Outra parte que vocês precisam ver, quais são os tipos de prova de posse? Então, existem diversos documentos e evidências que podem ser utilizados como prova de posse. Inclusive, gente, pode usar recibo de pagamento, contratos e comprovantes, declarações de testemunha, cadastro em programa social, como aquele Bolsa Família, Renda Cidadã, agora essa bolsa de estudo que eles estão dando de R$200. Então, ali vocês são cadastrados em um programa. Então, vocês conseguem também usar isso daí como prova de posse. Por quê? Porque vocês dão o endereço de vocês lá, tá? Tem documentos oficiais também, como fotografias, vídeos. Vocês podem usar aquelas fotos que vocês têm lá, né, de recordação da família. Pode ser também declarações do poder público, registro da comunidade. E outra coisa também que eu acho importante, né, que vocês precisam saber, é quando esse núcleo se formou. Quando foi feito aquele núcleo? Foi recente? Faz tempo que já está lá? Por quê, gente? A gente precisa se atentar à data, porque para ver se ela foi antes do marco temporal. O marco temporal da REURB é o limite de data aonde aquele núcleo pode ser formado, entendeu? E essa data é até 22 de dezembro de 2016. Então a gente sabe que tudo que foi feito antes de 2016, todo o núcleo que foi formado ali antes de 2016, ele pode ser regularizado pela REURB. Isso não quer dizer que uma pessoa que acabou construindo uma laje na casa do pai ou do filho, ou comprou uma laje de alguém, ou construiu no fundo ali daquele lote, ele não possa fazer regularização só porque foi feita depois de 2016. Pode. Por quê? Porque ele já está dentro do núcleo formado. Não está sendo o núcleo que está se formando agora, depois de 2016, 17, 18, ou recentemente, agora em 2024. Tá? Então, esses tipos de núcleos formados recentemente, depois de 2016, eles já não conseguem ser beneficiados com a lei da REURB, tá? Então, é por isso que é importante vocês saberem quando foi que foi formado esse núcleo. E tem jeitos também de vocês conseguirem ver quando esses núcleos foram formados, né? Vocês podem ir lá na prefeitura, pedir um mapeamento, perguntar para eles também, se eles sabem falar para vocês, se aquele núcleo, você passa o endereço para ele, o bairro tudo direitinho, ou então um CEP daquele lugar, ou um IPTU de algum vizinho que você conhece, ou alguma pessoa daquele núcleo, ou até mesmo da associação de bairros, entendeu? Que mesmo eles não pagando IPTU, eles têm o IPTU.
né? É que aquele número você leva, olha, é esse bairro que eu quero regularizar. Você sabe me dizer se esse bairro ele já foi formado antes de 2016 ou se ele está formado recentemente? Porque o município sabe, gente. O município sabe, porque o drone deles vive voando por aí para pegar aquele povo que anda construindo, além daquilo que consta lá no IPTU, para eles trazerem retroativa e as contas para as pessoas pagarem. Então eles sabem se esse núcleo foi formado antes de 2016 ou não, tá? Outra coisa que vocês também precisam olhar é a renda majoritária daquele núcleo. Por quê? Vocês precisam saber disso. Porque a gente vai ter 3 situações aí que pode acontecer. Clientes com baixa renda, em cada cidade ele tem um limite mínimo de salários que pode ser considerado como REURB-S. Aqui na minha cidade são 5 salários mínimos, no caso de Santa Catarina eles já são 3 salários mínimos, então você precisa ver na sua cidade qual é o valor mínimo para se encaixar na REURB-S. Lá no município também vai ter lá no próprio site da prefeitura, tá? Passou desse salário mínimo que constar aí no seu município, já vai ser REURB-E. Então, REURB-E são para aqueles que têm uma renda superior àquela mínima que entra na REURB-S, tá? O que pode acontecer? Pode ter um núcleo só de REURB-S, de pessoas de baixa renda, e pode ter um núcleo só de REURB-E, de pessoas de renda superior, como pode ter os dois misturados. Você vai ter pessoas ali de baixa renda, como você também vai ter pessoas ali de renda maior que isso. E não é só renda superior que entra na REURB-E. Eu tenho live aí explicando quais são os tipos de imóveis que entram na REURB-E. Depois vocês dão uma olhadinha lá, assiste essa live, que vocês vão saber diferenciar uma REURB da outra, tá? E saber qual que vai ser aplicada ali naquele núcleo é muito importante. Então vocês vão falar se ela é S, E ou se ela vai ser mista, tá? Outra coisa também que tem na prefeitura, não sei se na cidade de vocês tem, mas eu acho legal vocês também darem uma olhada, se eles têm um sistema, né, de informações falando sobre esses núcleos. Aqui em São Paulo a gente tem o GeoSampa, existe o GeoFloripa, existe o GeoRio de Janeiro, né? Então algumas cidades eles têm até outro nome, o NeoGeo. Então depende de cada cidade, eles têm esse nome. O que acontece? Se você tiver esse sistema, ele já te passa tudo isso que você precisa saber. Lá ele tem as informações, você vai procurar às vezes por endereço, às vezes você vai procurar por quadra, por lote, né, por CEP, não sei como vai ser na sua cidade. Ele vai mostrar ali aquele núcleo para você. Na lateral dele, tanto pode ser do lado direito, do lado esquerdo, ou na parte de baixo, depende muito do sistema de vocês. Vocês vão encontrar lá diversas coisas que vai falar sobre aquele núcleo. Clica nelas, pesquisa, dá uma olhada o que cada uma daquelas coisas está trazendo para vocês. Aqui em São Paulo a gente consegue ver se o núcleo ele é regularizado ou não. A gente consegue ver se ele já é uma REURB-S ou não, tá? Porque já mostra lá aquele núcleo, qual que é o zoneamento dela. Então, pelo zoneamento a gente consegue mapear isso e saber o tipo de regularização que a gente vai fazer naquele núcleo. Também temos ali já o cartório, que é aquele núcleo. Por que a gente vai precisar do cartório? Porque a gente vai precisar que esses moradores peçam essas matrículas nos cartórios para a gente ver quem é os donos, os antigos donos daquele bairro, quanto tempo aquele bairro foi formado. Dá para ver pela matrícula também. Você pode usar aquela matrícula para várias coisas também, como também a prova que aquele lote já existiu ou não uma matrícula. Tá? Às vezes, quando for dar matrícula para esse novo morador, eles podem até querer usar essa matrícula existente ou essa transcrição. Também pode ser uma maneira de visualizar a situação desse bairro, né? Então, esse sistema, gente, tem alguns que são bem complexos, tem tudo. Tem alguns que são mais escassos, vai ter poucas coisas. Mas mesmo tendo poucas coisas, elas vão ajudar vocês
bastante, né, quando você estiver ali fazendo o trabalho daquele núcleo, porque o nosso primeiro trabalho no núcleo é fazer o quê? É conhecer esse núcleo, né, ver exatamente os detalhes desse núcleo e depois correr atrás do que a gente vai conseguir descobrir sobre esse núcleo. E essas perguntas que eu estou fazendo aqui para vocês também é uma delas, são coisas que vocês vão ter que pesquisar para descobrir sobre o núcleo, tá? Outra coisa que vocês também podem ver aí nesse núcleo, nesse bairro, né? Vamos falar bairro que fica mais fácil de vocês saberem. Tem alguma associação ou alguma igreja nesse bairro? E por que você acha que isso é importante saber? Porque, gente, na estratégia de captação que eu explico ali para as pessoas, é que vocês podem aproveitar esses lugares para fazerem ali um ponto de captação da reunião de vocês, ou saber também sobre esses núcleos, porque se tem uma associação de bairro, gente, eles sabem quais são as melhorias que precisa fazer nesse bairro, eles já sabem quanto tempo foi formado esse bairro, ele já vai saber se esse bairro é de baixa renda ou não. Por quê? Porque eles fazem trabalhos beneficentes para esse bairro, então eles sabem quem são as pessoas, cada casinha ali, eles vão falar para vocês quais são REURB-S, quais são REURB-S, você explicar para ela se é pelo fato da renda, entendeu? E eles vão ajudar bastante vocês, tá bom? E tem, gente, as estratégias de captação que eu costumo para fazer para as pessoas irem até o local, que eu passo lá para os meus mentorados. Todas essas questões são importantes, né? E a captação, você usar essa estrutura desses associações de bairros ou dessas igrejas, eu particularmente eu ensino para eles, mas vou falar para vocês aqui também, tá? Não vou deixar de falar para vocês pelo menos o ponto básico disso. Por exemplo, você vai nesse bairro, você quer fazer a reunião ali com aqueles moradores, se tem uma associação, você já usa estrutura de luz, de mesas, de cadeiras, né, para você fazer o quê? Conseguir usar um microfone às vezes, porque a quantidade de pessoas que pode chegar pode ser grande, né, e às vezes as pessoas que ficam lá no fundo não conseguem ouvir, né, ou então você usa um microfone pequeno, nem que seja um microfone com uma caixinha de som ali, dessas caixinhas que vocês compram aí na 25 de março, ou qualquer loja de som e dessas coisas, vocês vão encontrar. Você pode usar uma caixinha daquela e usar o Wi-Fi dela, do celular, para poder, meus motoqueiros trabalhando, para poder usar aí o microfone para essas pessoas conseguirem usar. Gente, não tenho nenhuma associação no bairro que eu quero fazer, não tem nenhuma igreja lá que tenha um tamanho suficiente que eu possa usar a estrutura dela. Isso não é problema, tá? Você pode pegar o carro do vizinho, ou se você tem carro, usa o seu carro, levanta o capô, põe a musiquinha ali, faz um áudio falando que vocês vão estar ali naquele bairro, trazendo a regularização imobiliária, que vocês estão ali tirando dúvidas desse pessoal. Não importa, gente, falta de estrutura não é desculpa para você deixar de fazer a regularização de imóveis, tá? E tudo isso, gente, é importante. É importante, vocês precisam saber de tudo isso para vocês, antes de vocês começarem o trabalho de vocês. Porque cada detalhe desses trabalhos que vocês fazem, ele vai para o seu projeto. Então, vocês precisam saber. Vocês precisam saber se esse núcleo, ele é clandestino ou ele é só irregular, né? Se ele está numa área de risco ou não, né? Se ele é um manancial. Gente, área manancial é aquelas áreas próximas de rios, lugares que pode dar enchente, entendeu? Às vezes as pessoas estão lá numa área manancial, isso não quer dizer que você não possa fazer a REURB dela. Né? O que não pode aqui nesse caso é a pessoa morar dentro do rio. Aí não tem como fazer REURB num lugar desse, a prefeitura não deixa. E nem tem como, né, gente? Não é nem deixar ou não deixar.
A pessoa mora ali bem dentro do rio, a enchente vem, acabou, levou tudo. Como é que você vai regularizar alguma coisa ali? Até porque, gente, o rio, eles são áreas públicas, né? Uma área pública, não só pública, como de todo um trabalho de infraestrutura que eles precisam fazer ali naquele rio, de limpeza, né? Não tem como você fazer uma regularização no lugar daquele. Agora, as áreas de APP, aí sim, elas já têm alguns pontos que você vai analisar antes de fazer essa regularização, entendeu? Tem área de APP que ela não é área de risco, a pessoa não corre, ela está até longe dos morros, então não vai ter problema para poder fazer, você não vai precisar ali de uma análise ambiental, também, ou então numa área de marinha também, né, que você pegou uma área de marinha e você, essa área de marinha também está muito ali dentro, próximo dos rios, das lagoas, né, desses lugares de lagos, você tem que ver a situação de cada um e o que essa cidade, esse município, ele vai falar para você, entendeu? Do que você pode fazer ou não. E as áreas normais também, que eu passei para vocês. O que são essas áreas normais, gente? Áreas de bairros comuns, que pode ou não ter saneamento básico para fazer essa regularização. E, por exemplo, às vezes ela já tem ali, passa avenidas, ônibus, já passa ali, já tem um posto de saúde, já tem escola. Então essa é uma área normal, uma área onde já tem bastante moradores e já rola uma economia ali naquele bairro. As outras que ainda estão em áreas de risco, a gente vai levar essas melhorias e essa economia para esses bairros através da REURB. Por isso que a REURB, ela não leva só regularização, e sim qualidade de vida para todos, né? Deixa eu ver se eu não estou deixando nada para trás para falar para vocês. Bom, acredito que é isso. Gente, na área irregular, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre ela, porque as pessoas acabam se confundindo bastante com essas áreas irregulares. A área irregular também pode ser aquela área que já possui uma matrícula já em nome, talvez até daquele morador que esteja lá. Só que faltou alguma coisa para fazer, tem algum tipo de irregularidade naquele imóvel, entendeu? Às vezes um desmembramento, gente, ele já consta como irregular, um desdobro ele já consta como irregular, né? Quando é prédio, a individualização daquelas unidades imobiliárias que são cada apartamentos, né? De repente o prédio ele já tem algum documento, ele já tem a matrícula do imóvel, mas não foi feita, né, essa separação dessas unidades, desses apartamentos. Então vocês podem pegar muito caso de prédios, gente, que tá nessa situação também. Então por isso que é importante vocês saberem diferenciar o clandestino do irregular. Para vocês saberem que o irregular ele possui um documento, o clandestino não possui nenhum, a não ser aquele contrato de compra e venda, de contratinho de gaveta, que todo mundo conhece já, que é só reconhecido firma, né? Então, a diferença de um para o outro é essa, é simples. Clandestino não tem documento, só possui contrato de compra e venda de gaveta, reconhecido firma, e o irregular ele possui um documento, porém existe alguma irregularidade. No clandestino, a gente vai provar a posse dele com toda aquela lista que eu passei para vocês anteriormente, para quem entrou agora e perdeu. Depois vocês assistam essa live de novo para vocês verem o tipo de comprovação de posse que vocês podem usar. No caso da irregular, ela já não precisa, por quê? Porque ela já tem uma matrícula. Então, é os documentos pessoais dessa pessoa e os documentos do imóvel que possui. E isso você usa aí para comprovação da posse e da irregularidade desse imóvel. No caso do clandestino, não, você vai provar tudo, né? Além do lote, o imóvel, né? O tamanho, tudo no projeto já faz isso para vocês, para levar o documento deles com tudo prontinho, né? Bom.
não esqueci de nada, gente. Hoje foi bem curta a nossa live. Eu quis trazer mais essas importâncias para vocês mesmo, para vocês saberem que isso são coisas que vocês precisam olhar, né, antes de começar o núcleo de vocês, colocar isso no cronograma de trabalho de vocês, que precisa ser feita essas investigações, porque dependendo do lugar que vocês pegarem, vocês nem podem fazer uma reurb lá, e dependendo do lugar que vocês pegarem, vocês levarem a situação real que se encontra, vocês podem levar também ela para o município e contestar. Ele fala, olha, às vezes daqui consta como área de risco, mas essa área de risco, os próprios moradores já arrumou essa área, não tem mais um risco de vida, né, desse tipo de coisa, e vocês conseguem fazer a regularização ali daquele lugar, né? Mas por isso que antes vocês têm que olhar todos os detalhes desse bairro antes de chamar ali as pessoas para fazerem a reunião e convidar eles para fazer parte desse benefício tão grande que é a regularização do imóvel dele, dando assim a segurança jurídica para o imóvel e também a valorização devida para aquele imóvel, né, gente? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo episódio, dia 8, gente, nós vamos conversar sobre por que o corretor precisa saber identificar os documentos do imóvel desse cliente, certo? Então a gente vai complementar essa live de hoje aí, como eu falei para vocês aqui, da comprovação de posse, né? O que ia precisar. Da próxima live eu vou detalhar esses documentos para vocês, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, gente, já curte. Se ficou com mais alguma dúvida, algo que queira saber, já manda aqui nos comentários, tá bom? Então eu aguardo vocês no dia 8. Fiquem com Deus, gente.